Pessoal, professor André aqui para mais uma aula, né? Segundo ano. Então a gente está na aula 20, circunferência, agora dessa vez a equação normal. A gente fez a equação reduzida, agora a gente vai fazer a equação normal. É o que eu tenho para falar dessa aula. Bom, a parte de explicação é bem mais tranquila do que a aula sobre a equação reduzida da circunferência. Mas talvez, né, quando você for resolver os exercícios, dá um trabalhinho a mais. Mas por quê, pessoal? Porque, olha só, a equação normal é quando você pega a equação reduzida e resolve aqueles produtos notáveis que aparecem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês qual a diferença das duas coisas. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tinha a equação reduzida, ó. Não deu muito certo esse zoom. Vamos voltar para o normal, ó. Então, se eu tenho aqui uma circunferência, que o centro é AB e o raio é R, essa é a equação reduzida dela, ó. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, sendo A e B as coordenadas do vértice, né? Então, a gente inverte o sinal, fica menos A e menos B. Acontece que isso aqui são dois produtos notáveis. Então, se eu abrir esse produto notável aqui, x menos A ao quadrado, ó, esse aqui, se eu resolver ele, e resolver também esse y menos b ao quadrado, o que eu vou encontrar? Então, ó, quadrado do primeiro. Então, ó, quadrado do primeiro. Aí tem um sinal de menos, duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é a. Então, duas vezes x vezes a. Eu vou inverter, vou colocar duas vezes a vezes x. Só para ficar igual esse aqui, ó. Mais o quadrado do a, o quadrado do segundo, a quadrado. Beleza. Aí tem esse mais aqui da conta. Agora o outro. Quadrado do primeiro, y ao quadrado. Sinalzinho de menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes y vezes b. Eu vou inverter, vou escrever by, duas vezes by. Mais o quadrado do b, então b quadrado. E isso fica igual a r ao quadrado ainda, tá? O que acontece? Quando eu faço esse tipo de situação, tenho as incógnitas x e y aqui. O a, né, e o b vão ser números, que são as coordenadas do centro, né, relativos à coordenada do centro. Então, qual que é a ideia? Colocar todas as incógnitas em separados dos números. Então, ó, as variáveis, né? Então, x quadrado. Aí depois vamos pôr o outro quadrado, que é o y ao quadrado, ó. Beleza, pus o x quadrado e o y quadrado. Agora as outras duas que tem x e o outro que tem y. Então tem menos 2ax, depois tem esse menos 2by. Agora o que eu já pus? Esse eu já pus, sobrou o a quadrado. Esse eu já coloquei, esse eu já coloquei e sobrou o b quadrado. Esse r ao quadrado, eu volto ele para cá. Então vai ficar menos r ao quadrado, né? Voltei só para igualar a zero. Então essa aqui é a equação normal da circunferência que está escrita aqui do lado, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Então a gente chega nessa parte aqui, que é o enunciado da aula 20. X quadrado mais y quadrado menos 2ax menos 2by mais a quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado. Qual é o grande problema que eu vejo nessa situação aqui, nessa aula? Pessoal, como isso aqui, tudo isso aqui vai aparecer como número, né? O A e o B e o R são números, são valores, né? Eles não vão aparecer assim, separadinhos para você identificar cada um deles. Por quê? Porque se são números, a gente soma, a gente subtrai, a gente faz contas. Então aqui, isso aqui não vai aparecer um número comprimido as três situações juntas. Eu vou mostrar como isso acontece. Então vamos lá, ó. Separei alguns exercícios aqui, né? Alguns números para a gente fazer conta. Então, ó, tinha um exercício desse na aula passada. Eu acho que não eram esses números, mas vamos colocar aqui para vocês, ó. Imagina a seguinte situação. Você tem uma circunferência de centro 3, 2 e o raio é 7.
Tá. Se você construir a equação reduzida da circunferência, vamos escrever aqui, ó, equação reduzida. Como ficaria a equação reduzida? Bom, lembra que a gente pega o parênteses, x menos não, desculpa, vou começar de novo. Abre o parênteses, x, e aí você inverte, né, o oposto do 3, que é o menos 3, ao quadrado. Mais, abre parênteses, y com o oposto do 2, que é menos 2, ao quadrado, que é igual ao raio, que é 7 ao quadrado. Está feita a equação reduzida. A equação reduzida é só isso. X menos 3 faz referência a esse 3, y menos 2 faz referência a esse 2, que é igual a 7 ao quadrado. A gente viu na aula passada que isso vem lá do teorema de Pitágoras, né? Então, e a equação normal? O que seria a equação normal? A equação normal, eu tenho que resolver esses dois produtos notáveis, x menos 3 ao quadrado e y menos 2 ao quadrado, e arrumar, entre aspas, né, o que sobra ali, igualando tudo a zero. Então, vamos lá. Ó. Vou resolver esse aqui primeiro. Tentar fazer um pouquinho arrumadinho, né? Vocês sabem que eu sou um pouco bagunçado, mas a gente vai tentando melhorar. Então, vamos lá. Ó, o quadrado do primeiro, né? O primeiro é o x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o 3, 2 vezes x vezes 3, 2 vezes x vezes 3. Deixa assim, tá? Depois a gente arruma, multiplica. Mais 3 ao quadrado, que é 9. Tá. Agora, a parte que é do y, né? Que é essa parte aqui. Então, vamos lá. Tem esse sinal de mais. E agora a gente vai resolver, ó. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo, que é o 2. 2 vezes y vezes 2. Ah, e esse sinal de menos? Eu coloquei aqui na frente, tá vendo? Então, por isso que eu não vou pôr lá. Mais esse 2 ao quadrado, ou, se preferir, menos 2 ao quadrado, que dá 4 da mesma maneira. Tá, beleza. E isso, pessoal, isso tudo ele é igual a 7 ao quadrado. Vamos colocar 49 já? Porque 7 ao quadrado é 49. Tá. Lembra que depois desse passo... Bom, calma lá, né? Eu tô comendo uma etapa. X ao quadrado menos, a gente não multiplicou aqui ainda, 2 vezes 3, que é 6x. Depois tem um mais 9. Vou colocar aqui de preto tudo, né? Para ver, porque é tudo uma coisa só, né? Agora tem um y ao quadrado, depois tem um menos. 2 vezes 2, que é 4y. Depois tem um mais 4. E esse 49, eu vou mandar ele de volta para cá, fica menos 49, igual a zero. Olha só. Agora, pessoal, vamos colocar todas as letras para o canto aqui. Eu não vou mudar de lado, então ela não vai mudar de sinal, né? Eu não vou fazer aquele, entre aspas, passar para o outro lado da igualdade. Eu só vou rearranjar a ordem. Então, aqui é o x quadrado, depois eu deixo o y quadrado, primeiro as variáveis que estão elevadas ao quadrado, de grau 2, né? Depois o 6x, negativo, eu já pus o negativo ali. Depois o menos 4y, também negativo. Agora o que aparece? Eu posso pôr agora o mais 9, o mais 4 e o menos 49. Tudo isso tem que ser igual a zero. Tá? Eu não acho que é difícil, pessoal. É simples, não é? Só que o que acontece? Agora que vem a parte que complica. Pode ser que complique, né? Se você não prestar atenção no que você está fazendo. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x. Até agora eu só estou copiando, né? O que estava em cima. Depois, menos 4y. E esses três números, ó, 9 com 4 com 49, eu posso fazer a conta. 9 mais 4 são 13. 13 menos 49 dá menos 36, igual a zero, tá? Então, essa é a equação normal. A equação normal da circunferência fica assim, ó. Certo? Então, o que acontece? Se você tem a equação reduzida, vai ter exercício para a gente resolver dessa forma. Acho que é o penúltimo. Se você tem a equação reduzida para encontrar a equação normal, não tem muito segredo, porque você vai resolver os produtos notáveis, né? Juntar os três números que aparecem, né? Os três
quadrados, né? O quadrado 3 ao quadrado, o 2 ao quadrado e o 7 ao quadrado. O 9, o 4 e o 49, né? Com os respectivos sinais. Então, somar que eu falo, pode ser que apareça uma soma com números negativos, e aí nem é soma, né? Mas pode ser que seja uma diferença. Bom, coloquei um outro exemplo aqui. Esse eu vou tentar fazer mais rápido, porque para a gente ganhar um pouquinho de tempo no vídeo. Então, vamos lá. Ó. X com o oposto do menos 1, então é mais 1. Mais y com o oposto do 5, então é menos 5. Que é igual ao 3 que está ao quadrado. Então, essa é a equação, né? Se eu colocar no lugar do 3 ao quadrado, o 9, é a minha equação reduzida. Bom, agora eu vou resolver o produto notável de uma maneira mais rápida um pouco. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 1, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 5, 2 vezes 5, 10y. Mais 5 ao quadrado, que é 25, que é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Junta as letras, né? Então, primeiras de grau 2, que é o x ao quadrado e o y ao quadrado, depois o 2x, depois o menos 10y, agora eu tenho o 1, tenho o 25 e o 9 vira menos 9, porque eu volto ele para cá. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 10y, 1 com 25 são 26, 26 tira 9, 37. Opa, 17. Isso é igual a zero. Então, essa é a equação normal referente a essa equação normal referente à circunferência que tem centro menos 1, 5 e raio 3. Essa é a equação reduzida, essa é a equação normal. Ah, professor, e se ele pedir só a equação normal? Não tem problema, você passa pela equação reduzida, faz todo esse passo e chega na equação normal, certo? Ah, eu quero fazer encontrando a equação normal direto. Não, você vai fazer primeiro a equação reduzida para depois chegar na equação normal. Esse é o caminho. Próximo. Agora eu vou fazer o contrário. E se a gente tiver a equação reduzida e eu preciso o que o exercício pedir for a equação, espera aí, pessoal, de novo. E se eu tiver a equação normal, ó, isso aqui é uma equação normal, e ele pedir ou a equação reduzida ou o centro e o raio. Vamos supor aqui que ele pediu o centro e o raio. Então, o que eu tenho que fazer? É uma coisa que chama completar quadrados. Então, a gente vai ter que completar o quadrado. Ó. Aqui, eu tenho só o x ao quadrado. Eu não tenho uma outra variável x de grau 1. Eu só tenho o x quadrado. Diferente do y, porque o y eu tenho y ao quadrado e tenho também o 4y. Tá? Então, o que eu posso afirmar com isso aqui? Que o x ao quadrado seria, por exemplo, x... Acho que aqui eu poderia dar um zoom aqui e fica bom, né? X ao quadrado aqui seria, por exemplo, o x menos 0 ao quadrado. Não precisaria colocar o zero, né? Eu vou deixar só x ao quadrado, né? Mas, agora aqui, ó, nesse que eu fiz em azul, eu preciso completar o quadrado. Por quê? O trínamo quadrado perfeito, né, que a gente fala, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que eu sei já que é o y, vezes o segundo, que eu não sei qual é, mais o segundo número que estava ali, né, naquele espacinho, ao quadrado, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Mas qual é o caminho? Bom, você sabe, né, a gente já sabe que esse elemento aqui, ó, vem do 4, do 4y, né, ó. Y ao quadrado está aqui quietinho. 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo, tem que dar 4y. Então, 2 vezes y, vezes quanto que dá 4y? Não é 2? Então, aqui seria 2. Isso aqui é 2. Isso aqui eu descobri que é 2. Aqui é 2 ao quadrado. Beleza? Só que tem um detalhe. Esse 2 ao quadrado, ele não fazia parte da conta. Então, eu somei 2 quadrado. Eu aumentei na conta, né? Ó. Eu coloquei
2 ao quadrado na conta. Então, o que eu tenho que fazer para não alterar o valor da igualdade? Então, eu vou até escrever isso aqui. Para, vírgula, né? Não alterar a equação, né? Porque a equação é uma igualdade. Então, eu não posso alterar ela assim, dessa maneira, assim, e só colocando qualquer número. Então, se eu coloquei 2 quadrados, para não alterar a conta, eu tenho que também tirar 2 ao quadrado. Então, fica tipo assim, eu coloco uma coisa, mas eu tiro ela para não alterar o valor. Então, eu somei 2 quadrados, e em seguida, aqui, logo em seguida, eu vou subtrair 2 quadrados. Por quê? Porque o que eu coloquei mais o que eu tirei é zero. 2 ao quadrado com menos 2 quadrado é 4 menos 4. Então, é zero. Ainda falta pôr o menos 5 aqui do lado. E isso é igual a zero. Tá, pessoal? Então, acaba que agora vai aparecendo ali os números aqueles valores que eu falei que eram os 3 quadrados, né? No caso, um deles é o zero, porque a parte vermelhinha aqui não tem nada. Mas vamos lá, continuando. Então, ficou, né? X quadrado mais y quadrado mais, aqui, ó, 2 vezes y vezes 2 é 4y. Aí depois tem o 2 ao quadrado, que é 4. Depois tem o menos 2 ao quadrado, que é menos 4. Depois tem o menos 5 e depois tem o igual a zero. Tá? Ó, devagar, ó. X ao quadrado, y ao quadrado, 2 vezes 2, 4y. 2 ao quadrado, 4, menos 4, menos 5. Lembra, pessoal, essa parte de azul aqui é o quadrado do primeiro número, que é o y, duas vezes o primeiro número, que é o y, vezes o segundo número que eu descobri, que é o 2, porque 2 vezes 2 tinha que dar o 4. Então, esse segundo número, que é o 2, também tem elevado ao quadrado, né? Mais o segundo ao quadrado. É a parte do trínamo quadrado perfeito. Bom, para continuar isso aqui, ó, eu tenho que transformar isso aqui, então, no quadrado perfeito y menos 2, não era isso? Então, ó, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, e aí depois eu tenho menos 4 menos 5, que é menos 9, igual a zero. Tá, só para terminar, né, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, esse menos 9, eu vou mandar ele do outro lado do igual, fica igual a mais 9, e agora a gente sabe que o raio ao quadrado tem que ser 9, né, porque depois do igual é o raio ao quadrado. Então, a gente conclui que o raio tem que ser 3, né, raiz de 9. Do lado de cá, a gente tira a coordenada do centro. O centro aqui não tem número, então a primeira coordenada é 0. A segunda coordenada é menos 2, então aqui eu desinverto o sinal. Ou inverto de novo, né? É 2. Então, essa circunferência é a circunferência que tem centro 0,2 e raio 3. Tá, pessoal? Só para vocês, a título de curiosidade, ó, vou colocar aqui, nem tinha planejado isso, mas eu faço aqui agora. Ó, na calculadora gráfica chamada de GeoGebra, a equação. Não, vou pôr 0,2 e raio 3 e vai aparecer a equação, quer ver? Então, eu vou marcar o centro, um pontinho no 2, construo uma circunferência de raio 3 e aí aparece a equação. Ó, um ponto aqui no 0,2, que é aqui, uma circunferência de centro aqui e raio 3. Então, eu desenhei a circunferência. Deixa eu só pôr ela no centro da tela aqui para todo mundo enxergar. Pronto. Agora, ó, vamos lá. Exibir valor. Ela apareceu a equação reduzida, né? Vamos ver se eu consigo mudar ela. Colocar a equação normal. Olha lá. Agora eu tenho a equação normal. Quase normal, né? Porque o 5 está do outro lado. Então eu teria que passar esse 5 para cá e ficaria menos 5. Então x quadrado mais y quadrado menos 4y menos 5, que é o que eu tinha aqui, não era? X quadrado mais y quadrado mais 4y menos 5. Então a gente fez uma aqui de completar o quadrado. Ah, professor, não entendi direito. Como que eu faço? Bom, vamos fazer outro.
Coloquei aqui do lado mais uma. Então, mais um. Então, a mesma coisa, pessoal. Vamos lá. Dessa vez, ó, o x, eu tenho o de grau 2, que está aqui, e eu tenho menos 6x, que está aqui. Então, isso aqui faz parte de um trígono quadrado perfeito do x. Vamos fazer ele, depois a gente pensa no resto? Então, vamos lá. Ó. Vamos considerar que o x é o primeiro número. Então, quadrado do primeiro, aí aqui tem um sinal de menos. Então, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que eu não sei qual é. Na verdade, eu já sei, né? Já posso pensar agora aqui nesse momento. Não precisa pôr risquinho. Ó, estou construindo o trínimo quadrado perfeito. O primeiro número ao quadrado, que é o x ao quadrado, menos 2 vezes o x, que é o primeiro número, 2 vezes o primeiro vezes o segundo seria, né? E o segundo, qual é? Tem que ser o 3, porque eu sei que o resultado dessa conta, que é menos 6, então menos 2 vezes 3, para dar menos 6. Tá, mais, né? O segundo número ao quadrado. Acabei de falar que o segundo número é o 3, então mais 3 ao quadrado. Só que como eu acabei de colocar o 3 ao quadrado, que não fazia parte da equação, logo em seguida, eu subtraio 3 ao quadrado. Porque se eu somei alguma coisa na equação, eu tenho que tirar ela depois, senão eu altero o valor da igualdade. Então, isso aqui, ó, essas duas coisas, ó, elas foram adicionadas à equação. Eu adicionei um 9 menos 9, tá? É tipo um joguete, um truque, né? Algo assim que a gente acrescenta e tira para facilitar. Então, eu coloquei, é como se eu tivesse somado zero, porque 9 menos 9 é zero. Vamos para a próxima parte. Ah, professor, mas isso não altera o valor da igualdade? Não, porque 9 menos 9 é zero. Eu somei zero. Só que esse zero eu separei em uma parte positiva e uma parte negativa para eu usar cada coisa em um lugar diferente. Então, vamos lá, o próximo. Ó. Agora eu vou pegar o y quadrado e o mais 12y, que são a parte do trínimo quadrado perfeito do y, né? Então, vamos lá. Ó. Mais agora, mais quadrado do primeiro, o primeiro é o y, então y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo número, que eu não sei qual é. Na verdade, eu vou saber agora, porque 2 vezes y vezes esse número tem que dar 12. 2 vezes 6 tem que dar 12. Então, aqui é o 6, né? E aí, o segundo número ao quadrado. Então, aqui eu vou somar o 6, que eu acabei de colocar ali, ao quadrado. Só que se eu somei 6 quadrado, eu subtraio 6 quadrado, né? Então, de novo, aqui foi um artifício que eu usei, ó, né? Somei 6 quadrados, tirei 6 quadrado para não alterar o valor da igualdade. É como se eu tivesse somado outro zero à equação. Tá, aí depois tem o mais 1 igual a zero. Beleza? Então tá aí. Tudo isso junto, tá? Parece que tá meio descolado aqui, mas tudo isso junto é a minha equação da circunferência. Agora eu vou dar uma arrumadinha nela. Vamos lá. Eu já vou fechar o quadrado daqui mesmo, né? Ó. Porque aqui eu não tenho o primeiro e o segundo número. Ó. O primeiro número era x, menos o segundo número é 3. Pronto. Agora o verde. Mais. Agora aqui, ó, no verde. Esse menos 3 aqui. Tudo vermelho aqui já foi, né? Ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Virou um quadrado perfeito. Agora a segunda parte aqui. Vou pôr aqui mais para frente. Aqui. Quadrado do primeiro. Não, a gente vai fazer o trínimo quadrado perfeito. Y, ó, sinalzinho de mais. Mais o segundo, que é 6 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo está aqui. Quadrado do segundo está aqui. O que faltou pôr? Esse menos 3 quadrado. Então, vamos pôr aqui um menos 3 quadrado, né? De preto eu queria. Menos 3 quadrado. Depois aqui, ó, tem um menos 6 quadrado. Mais 1, que é igual a zero. Bom, só falta eu somar esses números que ficaram em preto ali, que são os valores numéricos. Então, ó, x menos 3 ao quadrado, mais, vamos pôr o outro, y menos, mais 6 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos
3 ao quadrado é 9, menos 9. Menos 6 ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, menos 36, mais 1. Isso é 0. Então, vamos lá, ficou x menos 3 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado. Aqui, ó, menos 9 com menos 36 vai dar menos 45, com mais 1, menos 44. Pega somei esses três números, deu menos 44, ó, todos isso aqui junto. Esse menos 44 eu passo do outro lado, fica mais 44. Então, pronto, ó, eu descobri qual é o centro e qual é o raio. Bom, o centro é esses dois números que aparecem com o sinal trocado, então aqui é 3 e menos 6. E o raio é a raiz quadrada desse número aqui. Só que ele não é uma raiz exata, então eu vou deixar só indicado aqui, tá? Então esse aqui é o raio, a raiz quadrada de 44. Como eu inventei esse exercício, eu não pensei em dar um valor exato ou não, mas é até bom que não deu um valor exato, porque a gente tem que saber que nem todos os valores vão dar exato. Aí, pessoal, eu tenho um outro aqui, ó, que eu coloquei, embora o vídeo esteja ficando grande, deixa eu ver aqui. Vamos lá, ó. Quando você tem um número uma coisa desse tipo, a primeira coisa que você tem que pensar em fazer é tentar simplificar a equação. Tá vendo que junto com o x² tem um número, um coeficiente alto, 5? Se eu pegar essa equação inteira, dividir ela por 5, tá? Acho que tem uma na apostila aí que a gente tem que dividir por 3. Então, 5x² dividido por 5 fica só x². Mais o outro 5y² dividido por 5 fica só y². 40 dividido por x, 40x dividido por 5 fica 8x. E isso fica igual a 0. A equação fica bem mais tranquila de se fazer, né? Aí a gente vai fazer o mesmo passo, ó. Pega o x² e o 8x e vê o quadrado perfeito deles dois. Então, ó, o x² é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é x, o segundo é o número que completa o 8. 2 vezes quanto dá 8? 4. Tá. Se o segundo é o 4, eu tenho que fazer ele ao quadrado agora, né? Primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Então, 4 ao quadrado. Se eu somei 4 ao quadrado, tiro 4 ao quadrado para não alterar o valor. Depois tem um y ao quadrado que é igual a 0. Então, como que ficou a minha conta aqui? Estou fazendo rápido porque eu acho que já demorou para esse vídeo, né? Então, vamos lá. X mais, ó, o x é o primeiro, o 4 é o segundo. X mais 4 ao quadrado. O y está sozinho, fica ali quietinho. E sobrou só um menos 4 ao quadrado aqui, né? Que é igual a 0. Tá, ó, pessoal, eu resumo, né? Consigo resumir, então, todas essas três coisas aqui num quadrado perfeito, num trínimo quadrado perfeito. Trínimo, né? Três coisas, faz sentido. O que falta eu terminar aqui, então? X mais 4 ao quadrado, mais y ao quadrado, né? Menos 4 ao quadrado, menos 16. Manda ele do outro lado, fica igual a 16. Então, esse 16 é o raio ao quadrado, e o centro aqui, ó, é o mais 4. Então, o centro é menos 4. Aqui é 0, né? Então, aqui é 0. E o raio ao quadrado, que é igual a 16, logo o raio tem que ser raiz de 16, que é 4. Tá certo, pessoal? Então, fica de olho nesse aqui. Sempre que você tiver aqui uma coisa assim meio complicada, que não é a variável de grau 2 não estiver sozinha, ainda mais que se ela for ímpar, né? Aí você tem que pensar bem nisso, né? Tentar dividir a equação inteira, ver se tem um múltiplo ali, um número que divide a equação inteira e já simplifica ela. Tá certo? Faça os exercícios da aula, tenta fazer as tarefas também e até a nossa próxima aula online. Tchau para vocês. Até a próxima.